4, então derive y igual a x elevado a 3x. Note que aqui nós temos uma composta, além da composta a gente tem um produto. Então a gente vai ter que utilizar a regra do produto e a regra da cadeia. Só para não perder muito tempo, então eu vou fazer sempre da maneira mais rapidinha, né? Derivada de função composta é a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Bom, então aqui vai ficar o seguinte. A derivada de y, aqui é um produto, então vai ficar a derivada do primeiro, que é o número 1, nem vou escrever, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, para a gente derivar isso, é a função exponencial. Então, vai ficar a derivada do de fora, que é a função exponencial, a derivada é ela mesma, vezes a derivada do que está aqui dentro, então, vezes 3. Então, aqui nós temos elevado a 3x, mais 3x, elevado a 3x. Nós podemos colocar o elevado a 3x em evidência. E aí vai ficar elevado a 3x, que multiplica 1 mais 3x. Bom, item B. Agora, a nossa função é uma curva, na verdade, né? Então, elevado a x, cosseno de 2x, mas você pode pensar como função, não problema nenhum. A derivada de y vai ficar regra do produto, né? Derivada do primeiro, que é ela mesma, vezes o segundo, como está, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, agora a gente tem que utilizar a regra do produto aqui, a regra da cadeia aqui. Então, a derivada do de fora, e a derivada do de fora é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de 2x, vezes a derivada do que está dentro, vezes a derivada de 2x, que é 2. Nós podemos colocar a função exponencial em evidência, e aí vai ficar o seguinte, ó, elevado a x, sobrou aqui cosseno de 2x, menos 2 seno de 2x. Bom, continuando, letra C. Agora, a curva é y igual a exponencial de menos x seno de x. Então, regra do produto, a derivada aqui vai ficar derivada do primeiro. Então, aqui a gente tem que utilizar a regra da cadeia, já que está a função exponencial composta com a função menos seno. Então, derivada do de fora, que é ela mesma, vezes a derivada do de dentro. E a derivada do de dentro aqui será a derivada de menos x, que é menos 1. Então, isso aqui tudo foi a derivada do primeiro, vezes o segundo, agora a gente está utilizando a regrinha do produto, né? Mais o primeiro como está, derivada do segundo, derivada do seno é cosseno. E a gente pode colocar a função elevado a menos x em evidência. O que sobra? Vai sobrar esse menos seno de x mais cosseno de x. Você pode até inverter de lugar o cosseno com o menos seno, só para economizar um sinal aqui, mas isso já é uma resposta aceitável, já está bom. Letra D. A função agora é y igual a elevado a menos 2t, seno de 3t. E aqui, a derivada de y será, então, derivada do primeiro, e o primeiro já é uma composta, então vai ficar a derivada do de fora, que é ela mesma, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, vezes menos 2, que é a derivada de menos 2t. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Agora, o segundo também é uma composta, né? Então, a gente vai ter que fazer a derivada do de fora, que é cosseno, vezes a derivada do de dentro. Então, vezes 3. Podemos colocar a função exponencial em evidência. Sobrou menos 2, seno de 3t. Esse aqui foi quando ficou em evidência, né? Mais 3 cosseno de 3t. Bom, próximo item. Letra E. Agora é uma função f de x
igual a e elevado a menos x ao quadrado mais ln de 2x mais 1. Então, vamos derivar essa função. Nós temos aqui uma soma, então a gente tem que fazer cada parte separada. Então, aqui é uma composta, então derivada da função exponencial, que é de fora, fica ela mesma, vezes o que está aqui dentro, então vezes a derivada disso, né? Derivada de menos x ao quadrado, a gente vai dar o tapa no 2, vai ficar menos 2x. Ok, e aí a gente derivou essa parte aqui. Agora, utilizando a regra da adição, que a derivada da soma é a soma das derivadas, vai ficar o seguinte, né? Então, agora a gente vai derivar isso aqui. Derivada do ln é 1 sobre o que está aqui dentro. E agora, pela regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro. Portanto, ficou menos 2x, exponencial de menos x ao quadrado, mais 2 sobre 2x mais 1. Próximo item, letra F. E a letra F agora, a função é g de t igual a e elevado a t menos e elevado a menos t sobre e elevado a t mais e elevado a menos t. Uma coisa legal disso aqui é que é o seguinte, bom, talvez isso seja avançado, não sei. Isso aqui a gente poderia ver como sendo isso aqui, né? Se a gente dividir por 2 embaixo e em cima, tá tudo certo, não mudou nada. E aí, isso aqui vira o seno hiperbólico de t, e isso aqui vira o cosseno hiperbólico de t. Seno sobre cosseno, isso aqui é tangente hiperbólica de t. Não sei se nas tabelas de derivada tem a derivada da tangente hiperbólica, mas certamente a derivada disso aqui eu sei que tem, então vocês poderiam utilizar fazendo isso. Dá para derivar aqui utilizando a regra do quociente e fica com uma forma bem legal, bom? Só que eu vou fazer derivando aqui mesmo, derivando como está de cá. Então, pela regrinha do produto, aqui fica derivada do primeiro, então e elevado a t, menos derivada aqui, né? Então, derivada da função exponencial é ela mesma, regrinha da cadeia, deriva o que está aqui dentro. Bom, então, isso é derivada da parte de cima, derivada do primeiro vezes o segundo, dividido... não, ainda falta uma parte. Deixa eu tirar isso daqui a pouco eu volto. Então, isso foi a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro como está, vezes a derivada do segundo, então, vezes a derivada disso, que é a derivada da função exponencial, que é ela mesma, mais a derivada de e elevado a menos t. Pela regrinha da cadeia, derivada da função exponencial é ela mesma, e aí é só a gente multiplicar pela derivada do de dentro. Tudo isso nós vamos dividir por isso aqui ao quadrado. Pelo visto a forma não vai ficar das mais bonitas não. Mas vamos lá. Então aqui a gente pode fazer assim. Isso é e elevado a t mais e elevado a menos t. Tá aqui. Aqui nós temos e elevado a t mais e elevado a menos t. Temos esse menos aqui fora. E aqui vai ficar e elevado a t menos e elevado a menos t. E aqui nós temos e elevado a t menos e elevado a menos t. Tudo isso dividido por
elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado. Eu tinha esquecido o quadrado aqui, é da regrinha do quociente. Então, continuando, isso aqui vai ficar... Aqui a gente percebe que é a mesma expressão. Então, vai ficar o quadrado primeiro, que é o quadrado disso aqui. Lembrando que quadrado de elevado a t, aí fica potência de potência, então conserva a base e multiplica os expoentes. Então, quadrado primeiro, já que é mais com mais, então mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então elevado a t com elevado a menos t, mais o quadrado do segundo, então quadrado disso aqui, que é e elevado a menos 2t, menos, aqui também, ó, vai ficar o quadrado do primeiro, menos agora, já que é menos aqui, menos de cá, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, só para explicar como aqui é a mesma expressão, a gente poderia até apagar uma delas, ó, e deixar só o quadrado aqui. E aí fica fácil de lembrar que é como se fosse o quadrado da diferença, por isso que fica com essa forma aqui. Tudo isso nós devemos dividir pelo segundo ao quadrado, né, que é elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado. Agora, aqui, vamos aplicar essa distributiva, então, elevado a 2t. Aqui, nós temos a multiplicação de potência de mesma base. Então, aqui é e aqui é base e também. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. Somar t com menos t dá 0. E aqui, e elevado a menos 2t. Aqui, menos elevado a 2t mais 2, mesma ideia aqui, né? Elevado a 0, menos elevado a menos 2t, tudo isso dividido por elevado a t mais elevado a menos t ao quadrado. Então fica... esse elevado a 2t aqui pode ir embora com esse menos elevado a 2t. Elevado a menos 2t pode ir embora com menos elevado a menos 2t. Elevado a zero fica 1, aqui é 1, aqui fica 1 também. Então temos 2 aqui, mais 2 aqui, dá 4, sobre e elevado a t, mais e elevado a menos t ao quadrado. Ok. Então, só para concluir aquele raciocínio, se a gente tivesse feito assim, então, ó, a nossa função, ela tem essa forma aqui. Ainda é a mesma função. Então, eu vou fazer isso aqui só de uma outra forma, porque eu achei bem legal isso. Então, essa ainda é a nossa função g. Só pegar uma tabela de derivadas aqui, para ver se tem a derivada da função hiperbólica direto. Então, a tabela de derivadas está aqui. Derivada da tangente hiperbólica é secante hiperbólica. Então, acho que a gente poderia fazer assim, ó. Derivada de g, que é a derivada da tangente hiperbólica, é secante hiperbólica. Pronto. Bom, secante hiperbólica é isso aqui, mas aí secante hiperbólica dá a mesma coisa para cá, então já poderia deixar assim e pronto. Dá na mesma. Essas funções hiperbólicas elas são bem interessantes, tá bom? Porque a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico, ao invés de ser o menos seno, é seno. Então elas são muito mais amigáveis do que as funções trigonométricas comuns. E você vai fatalmente acabar caindo com uma dessas funções hiperbólicas ao longo do curso. Talvez com substituição, enfim, ainda vai aparecer. Agora a letra G. A letra G, agora nós temos y igual a cosseno de 5x sobre seno de 2x.
Então, aqui nós devemos utilizar a regra do quociente. Então, derivada de y vai ficar derivada do primeiro, eu vou só indicar, depois eu calculo, vezes o segundo, como está, menos o primeiro, derivada do segundo, então vai ficar derivada do seno de 2x, sobre seno de 2x ao quadrado. Ok, agora que está indicado, a gente pode fazer as derivadas. Então, aqui nós devemos derivar utilizando a regra da cadeia, que é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Derivada do cosseno é menos seno de 5x, vezes derivada do que está aqui dentro. E aqui seno de 2x como está mesmo. Então, aqui menos cosseno de 5x a gente mantém. Agora, aqui é que tem o sinal da derivada. Eu esqueci de colocar, mas estava aqui. Então, derivada do de fora, que é a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada do de dentro. Tudo isso deve ser dividido por seno ao quadrado de 2x. Então, aqui agora a derivada vai ficar... Nós podemos juntar... não dá para juntar nada, né? Mas aqui vai ficar 5, menos 5, aliás, seno de 5x. Então, seno de 5x vezes seno de 2x. E aqui vai ficar menos 2 cosseno de 5x cosseno de 2x. Tudo isso deve ser dividido por seno ao quadrado de 2x. Deixa eu ver se dá para juntar alguma coisa. Não. Aqui é seno, aqui é cosseno. Então, ok. É essa forma mesmo. Bom, letra H. Nossa função agora é f de x igual a e elevado a menos x mais e elevado a x ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao cubo. Bom, para fazer essa derivada, nós vamos pensar nisso aqui como sendo a parte de dentro e ao cubo como sendo a parte de fora. Então, derivada do de fora é como se a gente estivesse derivando alguma coisa ao cubo, né? Então, nós vamos derivar como se fosse x ao cubo. E a derivada do ao tapa fica x ao quadrado. Então, do ao tapa, repete a expressão, diminui uma unidade. Ok, pela regra da cadeia agora, é só multiplicar pela derivada do de dentro. Então, aqui vai ficar a derivada da função exponencial, que é ela mesma. Como tem o produto aqui, como tem a composição, aliás, a gente precisa multiplicar pela derivada do de dentro. Então, aqui vai aparecer um menos 1 aqui, que eu já vou colocar aqui na frente. Mas, aqui também é uma composta, e elevado a x ao quadrado. Derivada da função exponencial é ela mesma, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, aqui agora ficou 3 e elevado a menos x mais e elevado a x ao quadrado. Agora aqui a gente pode... Eu vou escrever esse antes só para economizar um sinal. Então, 2x elevado a x ao quadrado menos e elevado a menos x. Então, essa foi a letra H. Letra I. A letra I agora é y igual a t ao cubo elevado a menos 3t. Bom, fazendo essa derivada, então derivada de y' será produto, né? Então primeiro a gente deriva isso, 3t ao quadrado, vezes essa função como está, mais o primeiro como está, derivada do segundo. E agora a derivada da função exponencial já está aparecendo tantas vezes que
que a gente já está até acostumando, né? Então, derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, aqui ficou 3t ao quadrado. Aliás, acho que dá para colocar 3t ao quadrado exponencial em evidência. Deixa eu ver aqui. Então, 3t ao quadrado, exponencial que vai ficar 1. Então, 3 está aqui, mas tem o sinal negativo, então vamos transformar isso aqui em negativo. E já foi menos 3. Esse já está em evidência. Tem t ao quadrado, falta só um t. Ok, acho que ficou com uma forma até legal. Agora a letra J. Letra J, a função é g de x igual a e elevado a x ao quadrado, ln, de 1 mais raiz de x. Bom, a derivada de g será, então, produto agora, né, derivada desse, derivada da função exponencial é ela mesma, multiplica pela derivada do de dentro. Então, isso foi a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, derivada de ln é 1 sobre o que está ali, vezes a derivada disso que está aqui. Derivada de 1 é 0, e derivada de raiz, isso é 1 sobre 2 raiz de x. Bom, isso já foi feito várias vezes, agora eu vou mais rapidinho um pouquinho. Vamos pensar aqui o que dá para ser feito com essa expressão. Eu vou colocar esse e elevado a x em evidência. Então aqui sobrou 2x, ln de 1 mais raiz de x, mais, então aqui temos 1 sobre 1 mais raiz de x, vamos multiplicar isso, que isso aqui eu deixaria indicado a multiplicação, mas eu vou multiplicar essa parte aqui por 2 raiz de x. Então, 1 vezes 2 raiz de x dá 2 raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x dá x com o 2. Ok, se você estiver animado e quiser fazer MMC aqui, pode fazer, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Já tá bom ali. E J, agora letra L. Então a função é y igual a seno de 3x mais cosseno de 2x ao cubo. Estou com a sensação de que eu já fiz isso. Será que eu li algum errado? Ah, não, era a função exponencial. Tá, vamos continuar. Então, a derivada vai ficar. Então, dá o tapa no 3. Repete a expressão. Ao quadrado, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada do seno é cosseno. Devemos multiplicar pela derivada do que está dentro. Mais, agora a derivada do cosseno é menos seno. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Ou seja, a derivada de y ficará 3 seno de 3x mais cosseno de 2x ao quadrado, que multiplica 3 cosseno de 3x menos 2 seno de 2x. Não dá para juntar as expressões, então a resposta é essa mesma. Próximo item, letra M. Na letra M, agora a função é y igual a raiz da função exponencial mais e elevado a menos exponencial.
Então, a derivada da raiz, nós já fizemos várias vezes, é 1 sobre 2x, né? No caso, 2 raiz de x. No caso, como não é x, a gente vai simplesmente repetir a parte que está dentro da raiz. Agora, por ter essa parte dentro da raiz, a gente vai multiplicar pela derivada dele. Então, aqui vai ficar a derivada da função exponencial, que é ela mesma, mais a derivada da função de exponencial de menos x. Então, dá ela mesma, mas pela regra da cadeia a gente coloca o menos 1. Então, aqui vai ficar igual a... Agora a gente pode passar tudo para o lugar do 1. Então, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 raiz de e elevado a x mais e elevado a menos x. Agora, isso aqui... tá, eu estava pensando que dá para cortar, mas não dá porque aqui é positivo, aqui é negativo. Então, essa é a nossa resposta mesmo. Então, letra N, y igual a ln de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. A derivada vai ficar assim. A derivada do ln é 1 sobre x, então a gente vai repetir 1 sobre a expressão que está aqui. E vai multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada do que está aqui dentro será 1 mais, agora a derivada disso. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz. E aqui, como tem essa parte dentro, a gente vai ter que multiplicar pela derivada disso. Então, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0. Ficamos com 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. 1 mais 2x. Esse 2 a gente pode cortar. Então, esse com esse. Então, x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Se quiser aplicar a distributiva, acho que dá. Mas não precisa. Deixa eu pensar se vai dar para simplificar alguma coisa aqui. Não, ok. Vamos deixar assim. Mas qualquer coisa seria só aplicar a distributiva. Eu acho que, por exemplo, esse aqui vai sumir quando aplicar a distributiva aqui. Bom, tá ok. Vamos deixar assim. Então, letra O. A função agora é y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais e elevado a raiz de x. Bom, para derivar a raiz, então fica 1 sobre 2 raiz, então é 1 sobre 2 raiz disso aqui mesmo. Vezes a derivada do que está aqui. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada da função exponencial é ela mesma. E a gente tem que multiplicar pelo que está dentro do que está dentro, né? Então, vezes a derivada de raiz, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, tá aí. Essa é a expressão para a nossa derivada da letra O. Vou deixar assim mesmo. Letra P. Função y igual a x ln de 2x mais 1. E a derivada fica. Regra do produto, derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, como está. Mais o primeiro, que é x mesmo, vezes a derivada do segundo. E a derivada de ln é 1 sobre x.
E agora é só multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, vezes 2. Ficou ln de 2x mais 1 mais 2x sobre 2x mais 1. Próximo item, letra Q. Y igual a ln de x ao quadrado mais 1 ao cubo. Primeiramente, nós vamos derivar a parte que está ao cubo. Então, vai dar o tapa no 3. Repete a expressão. E diminui uma unidade do cubo, né? Agora, a gente tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, derivada de ln é 1 sobre x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 1. E agora, por ter essa parte aqui, x ao quadrado mais 1, a gente considera isso como outra parte de dentro e multiplica por ela, pela derivada dela. Ficamos com 6x ln de x ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Letra R. Y igual a ln da secante de x mais tangente de x. A derivada vai ficar 1 sobre x, no caso não é x, que tem aqui, é secante mais tangente. Então, secante de x mais tangente de x, multiplicado pela derivada do que está aqui dentro. Derivada da secante, eu acho que é secante vezes tangente. Derivada da tangente, eu acho que é secante ao quadrado. Mas já que eu já abri a listinha mesmo, a gente pode olhar, né? Então, derivada da tangente, secante ao quadrado. E da secante, secante vezes tangente, certo? É isso mesmo. Então, derivada da secante é secante vezes tangente. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Nós podemos colocar secante em evidência. Então, aqui vai ficar secante de x, que multiplica esse 1. Não vai fazer diferença na multiplicação, mas aqui está ficando uma tangente. Mais uma secante. Já que eram duas, mas tem uma em evidência já. E aqui ficamos com secante de x mais tangente de x. Olha só, dá para cortar, né? Tangente mais secante, temos em cima e embaixo. Portanto, fica secante de x como nossa resposta para a letra R. Por isso que é legal a gente dar uma simplificada às vezes, né? Então, na hora que chegou aqui, a gente poderia pensar em parar, mas daria para colocar a secante vezes a tangente. Daria para colocar a secante em evidência, então a gente colocou e aí a gente percebeu que ficaria mais simples. Às vezes é legal fazer isso, às vezes acho que não compensa. Igual esse exercício aqui, eu acho que a forma está muito complicada para a gente colocar em evidência, mas talvez dê para achar coisa melhor aqui, se insistir um pouco. Letra S. Agora é y igual a cosseno ao cubo de x ao cubo. Eu vou trocar um pouquinho essa forma para escrever assim, ó, cosseno de x ao cubo, que acho que fica melhor de entender e mais compatível com o que nós já fizemos. Então, costuma-se colocar a potência do cosseno e do seno junto com eles para economizar parênteses, mas eu acho que nesse caso compensa enxergar com parênteses para simplificar. Então, a derivada de y vai ser
a derivada da parte ao cubo primeiro, que é a parte que está fora, então dá o tombo. Vezes a derivada do que está aqui dentro. E a derivada do que está aqui dentro é a outra composta. A derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então ficamos com 9x ao quadrado, cosseno ao quadrado de 3x. Agora já pode colocar, como a gente não vai derivar mais, aliás, cosseno ao quadrado de x ao cubo, como a gente não vai derivar mais, já podemos escrever essa potência junto com o cosseno. Seno de x ao cubo, ainda falta esse negativo, que a gente pode colocar ele na frente. Letra T. A função agora é f de x igual a cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Bom, pela regra do quociente, a derivada aqui vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro, derivada do segundo, e a gente dá o tapa no 2, e multiplica pela derivada do que tá ali dentro. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então vai ficar seno a quarta de x, né, que é seno ao quadrado. Continuando, nossa derivada vai ficar... Temos menos seno ao cubo de x. Isso aqui é cosseno de x. Cosseno de x. Então, cosseno de x com cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Tenho 2. E aí o seno de x. Dividido pelo seno a quarta de x. Bom, aqui a gente poderia colocar o seno em evidência, porque aqui tem seno também, embaixo tem seno, então vai acabar cortando. A gente pode tirar um seno de cada uma das parcelas aqui e um seno desse fator, que é como se a gente estivesse colocando em evidência antes, cortando depois. Então eu já vou tirar esse seno dali. Então, seno ao quadrado de x menos 2 cosseno quadrado de x sobre seno ao cubo de x. Ok, essa é a forma da derivada. E último item, letra U. Agora, nossa função f de t igual a t elevado a 2t ln de 3t mais 1. Então, fazendo a derivada, em cima é um produto, então a derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo, e agora eu já vou fazer direto, tá bom? Então a gente coloca aqui o t, quando a gente for derivar a função exponencial, dá ela mesma, vezes a derivada do que está aqui dentro. Tudo isso foi a derivada do primeiro na regra do produto. Então, a gente tem que multiplicar pelo segundo ao quadrado. Aliás, pelo segundo. ln de 3t mais 1, menos o primeiro, como está. É um fator só, não precisa do parênteses por enquanto. Derivada do segundo. Então, derivada do segundo vai ficar 1 sobre x, né? No caso, 1 sobre t. Ou melhor, 1 sobre 3t mais 1, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, vezes 3. Então, isso foi o primeiro. Derivada do segundo.
falta dividir pelo segundo ao quadrado. Então, ln de 3t mais 1 ao quadrado. Bom, vamos ver se dá para mudar alguma coisa aqui. Aqui nós temos elevado a 2t, que dá para colocar em evidência aqui. Então, elevado a 2t, o que está sobrando? Então, aqui é 1 mais 2t, ln de 3t mais 1, menos 3t elevado a 2t sobre 3t mais 1, ln de 3t mais 1 ao quadrado. Eu não sei por que os livros não adotam ln ao quadrado assim, já que para cosseno ao quadrado, seno ao quadrado se adota. Eu acho que seria a mesma ideia, mas não é muito comum não. Dá para ver que nós temos elevado a 2t nessa parcela e elevado a 2t nessa parcela. Também dá para colocar em evidência. Elevado a 2t. Então isso aqui vai sair, eu já vou colocar essa parte dividindo aqui. ln de 3t mais 1 ao quadrado, assim. E agora, o que sobrou foi essa parte faltou o t. Menos essa parte de cá. Aqui é importante colocar isso aqui também, porque a gente está colocando o elevado a 2t em evidência. Então aqui vai ficar 3t sobre 3t mais 1. Ok, é isso.